Olá, meu aluno, olá, minha aluna! Olá, futuro advogado, futura advogada, todos bem? Todos tranquilos? Gente, bora lá para a gente seguir o nosso estudo aqui no Projeto P13, onde a gente busca a nossa aprovação na primeira fase da OAB, acertando as 13 questões, 7 de direito constitucional, 2 de direito ambiental, 2 de direitos humanos, 2 de direito internacional. Aliás, falando de direito internacional, a aula de hoje é sobre direito internacional. Vou colocar aqui na tela para vocês. A aula de hoje, a aula 28 do nosso projeto, é a correção das questões do exame 33, que traz a queridinha da banca, né, a discussão querida da banca, que é a Lei 13.445 de 2017, e traz ainda um cara que sempre a gente tem que discutir ele em algum momento. Ele é presença constante nas minhas aulas há muito tempo. Eu não deixo de trazer ele na revisão, que é o CPC, que é o Código de Processo Civil, na parte que fala lá da limitação da jurisdição nacional. Ou seja, na parte que fala da onde a gente vai limitar a jurisdição nacional, vai estabelecer exatamente cooperação internacional e jurisdição nacional. Certo? Beleza? Vamos lá então para as nossas discussões. Vamos verificar quais pontos a gente tem para estudar aqui na aula 28 de Direito Internacional, para a gente buscar gabaritar as 13 questões no exame de ordem, que são super importantes. Porque se a gente sai dessas 4 disciplinas com no mínimo 10 questões, você está a um passo da aprovação. Você está a um passo da aprovação. Por quê? Porque essas 4 disciplinas, nós temos a segunda mais importante, né, certo? Dentro da hierarquia que eu estabeleço para vocês, ética é a mais importante, constitucional é a segunda mais importante. Então nós temos a segunda mais importante da prova e temos outras 3 que a galera não dá tanta atenção e perde, joga fora essas 6 questões. E nós não, nós estamos pegando essas 6 questões porque a gente está fazendo essa preparação, que é uma preparação direta, que é uma preparação objetiva, ou seja, direta no ponto, e você vai continuar fazendo a sua preparação lá em direito civil, processo, penal, trabalho, e vai fazer essa preparação que eu estou dizendo aqui, esse estudo do Projeto P13. E aí você, com certeza, vai conseguir essas questões e elas vão ajudar você na soma de pontos que a gente precisa na primeira fase para chegar a 40. Porque 40 para nós é 80, ou seja, a gente precisa bater o número de 40 questões para a gente conseguir a aprovação. É isso que interessa para a gente ir para a segunda fase, para a gente chegar na segunda fase. E quem gosta dessas disciplinas, bora para o time constitucional CEISC, a melhor segunda fase de direito constitucional do país. E outra, né, tem eu, que é exatamente o cara que está ajudando vocês a serem aprovados e com certeza vai ajudar vocês, vai pegar na mão de vocês e levar vocês para a aprovação na segunda fase. Bora lá então, deixa eu mostrar aqui para vocês os pontos interessantes para a gente trabalhar. Questão número 1, deixa eu mostrar aqui, deixa eu pegar aqui a questão e mostrar aqui para a galera, beleza, aqui ó. Bom pessoal, a gente está muito acostumado já, a gente já sabe, né, de alguns pontos importantes e a gente sabe que no direito internacional os pontos centrais são lei de introdução às normas do direito brasileiro, homologação de decisão estrangeira, a Lei 13.445 de 2017, que é um dos pontos que a gente vai ver, tratados e competências internacionais. Vejam que a gente teve nessa prova do exame 33 a cobrança da Lei 13.445, tem o exame 34 aí, será que vem 13.445? Pode vir, porque o examinador tem gostado dessa lei, ele tem cobrado essa lei com muita frequência, como ele sempre cobrou a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Não veio na prova passada, não veio na prova do exame 33, tem grande chance de vir na prova do exame 34. Então, importantes temas, importantes construções, vamos ficar atentos para a gente não se atrapalhar, porque essa discussão pode vir na nossa prova. Bora lá então, vamos estruturar aqui o nosso estudo. Questão: John, de nacionalidade americana, possui interesse em visitar o seu filho Mário, brasileiro nato, de 18 anos, que reside no Brasil com sua mãe. Em sua visita, John pretende permanecer no país por apenas 10 dias. John pretende permanecer no país por apenas 10 dias. Diante do interesse manifestado por John em visitar o filho no Brasil,
à luz da atual lei de imigração, a lei 13.445 de 2017, bingo, né? Questãozinha, lei 13.445, precisa estar atento a essa lei. Assinale a afirmativa correta. Letra A. Uma vez obtido o visto de visita, é direito subjetivo de John ingressar no Brasil. Letra B. John tem direito objetivo ao visto de visita em razão de a política migratória brasileira estabelecer a garantia do direito à reunião familiar, independentemente de outros requisitos na atual lei de imigração. Letra C. John, mesmo após obter o visto de visita, poderá ser impedido de ingressar no Brasil caso tenha sido condenado ou esteja respondendo a processo em outro país por crime doloso, passível de extradição segundo a lei brasileira. E letra D. Se John tiver o intuito de estabelecer residência por tempo determinado no Brasil, deverá obrigatoriamente solicitar visto para trabalho, uma vez que a lei de imigração não possui a previsão de concessão de visto temporário para a reunião familiar. Então essas são as discussões que nós temos para estabelecermos o estudo da lei 3.445. Então o examinador, a FGV, cobrou da gente aqui um conhecimento que há alguns anos atrás, bastante tempo, nós não estávamos nem na lei 3.445, ou seja, antes de 2017, o examinador fez algumas cobranças, olha, uma sequência de cobranças do antigo Estatuto do Estrangeiro, que foi revogado pela lei 3.445, sobre visto. Ele veio e perguntou um monte de situações sobre visto e deu uma confusão na galera, porque a galera não estudava isso, não se preparava para isso e gerou um problemão. Agora, fazia muito tempo que ele não cobrava a discussão de visto, e aí ele veio e apresentou essa construção da discussão do visto, cobrando essa discussão do visto, estruturando essa questão do visto, certo? E aí nisso é importante a gente entender que, vamos lá, o visto, pessoal, ele é uma expectativa de direito. Eu coloquei aqui, ó, o visto é um documento que dá ao seu titular uma expectativa de ingresso no território nacional. Se ele dá uma expectativa de ingresso, o visto, ele não é um direito subjetivo, certo? Uma vez obtido o visto de visita, ele é um direito subjetivo. Ele não é um direito subjetivo, porque ele é uma expectativa de direito que pode não se realizar por outros critérios, por outras situações. Então, o visto é uma expectativa de direito. Não quer dizer que eu tendo visto é que eu vou entrar. É muito provável que tendo visto eu entre. Agora, se eu tiver alguma outra condição, se eu tiver algum outro problema, certo? Eu não terei a entrada autorizada. Isso é importante entender, isso é importante compreender, certo? Beleza, letra B de Brasil, então a A está errada, letra B. John tem direito subjetivo ao visto de visita, em razão de a política migratória brasileira estabelecer a garantia do direito de reunião familiar, independentemente de outros requisitos previstos na atual lei de imigração. Isso não é verdade, tá? Nós temos os tipos de visto ali. Entre os tipos de visto a gente tem o visto de visita. Temos os dois vistos mais usados, né, usuais, são o visto de visita e o visto temporário. Visto diplomático é só para diplomatas ou alguém que esteja nessa condição. Vistos oficiais também são ligados a essa questão de governo, diplomacia e de cortesia na mesma linha. Então os vistos que se tem são os vistos de visita e temporários. Visto de visita. O visto de visita vai ser concedido para quem vai estar no Brasil, pretende estar no Brasil de forma curta, ou seja, uma curta duração. Era o antigo visto de turismo que a gente chamava, mas é aquela curta duração e não tem intenção nenhuma de estabelecer residência no Brasil. Então a gente tem visto de visita, certo? Para quê? Quais são os objetivos aqui? Opa, risquei aqui errado. Visto de visita, visto de turismo, para negócios, para trânsito, para atividades artísticas e desportivas e para outras hipóteses, né, definidas no regulamento. É vedado ao beneficiário do visto de visita exercer atividade remunerada no Brasil. Então, o cara do visto de visita não pode estabelecer atividade remunerada no Brasil. Claro que se ele for beneficiário, por exemplo, de um pagamento de um governo,
de uma entidade privada está recebendo diárias, ou algum prolabore, ou algum cachê, aí sim, certo? Aí sim. Mas, em regra, no visto de visita, ele não vai trabalhar, não vai exercer atividade remunerada no sentido de ter uma relação de trabalho, né? Bom, viram que não há motivação prevista aqui na letra B, que falava de... Deixa eu pegar aqui a letra B. A letra B falava aqui, ó, John tem direito subjetivo ao visto de visita. Não há esse direito subjetivo ao visto de visita, em razão de a política migratória brasileira estabelecer garantia do direito de reunião familiar. Ela estabelece, há uma garantia do direito de reunião familiar, sim, mas esse estabelecimento vai se dar a quem já tem a residência no Brasil. E, nesse sentido, o cara não vai receber um visto de visita, vai receber um visto temporário. Se a gente for olhar, inclusive, ó, eu vou pegar aqui os vistos temporários, vejam só, o visto temporário poderá ser concedido ao imigrante que vem ao Brasil com o intuito de estabelecer residência por tempo determinado. Ah, vou ficar no Brasil por 1 ano, né? Vou ficar no Brasil por 6 meses visitando meus parentes. E que se enquadre em pelo menos uma das seguintes hipóteses. Visto temporário tendo como finalidade, inciso 1, letra I, né? Reunião familiar. Então a finalidade da reunião familiar é uma finalidade que está aqui, ó. Ela não está lá no visto de visita. Então falar de reunião familiar é um direito estabelecido aos estrangeiros, sim, está lá no artigo 4º, está lá no artigo 3º, nos princípios, mas não estabelecido para a questão envolvendo o visto de visita, e sim o visto de temporário. Então a letra B estaria fora. Letra C. John mesmo após obter o visto de visita, poderá ser impedido de ingressar no Brasil caso tenha sido condenado ou esteja respondendo a processo em outro país por crime doloso passível de extradição segundo a lei brasileira. Então vamos dar uma olhadinha. Se a gente pegar aqui, já sabemos que o visto é uma expectativa de direito, já sabemos que os 2 vistos mais usados no Brasil é o de visita e o temporário. Para que o visto de visita? Turismo, negócio, trânsito, atividades artísticas ou desportivas e outras hipóteses definidas em regulamento. Para que o visto temporário? Pesquisa, tratamento de saúde, acolhida humanitária, estudo, trabalho, férias, trabalho, prática de atividades religiosas, realização de investimento, reunião familiar, atividades artísticas ou desportivas com contrato por prazo determinado. E aí temos ainda outros elementos. Então sabemos o visto de visita e sabemos o visto temporário. E aí nós temos ainda, né, a questão do impedimento do ingresso. O impedimento do ingresso, que está previsto no artigo 45 da Lei 13.445 de 2017, diz assim: poderá ser impedida de ingressar no país após entrevista individual mediante ato fundamentado à pessoa. Inciso 3. Condenada ou respondendo a processo, está ali em amarelo, né, deixei em amarelo para vocês, para facilitar. Condenada ou respondendo a processo em outro país por crime doloso passível de extradição, segundo a lei brasileira. Então vejam vocês, por isso que é importante a gente entender o 25, inciso 3, que ela poderá ser impedida de ingressar no país, e importante entender o artigo 6º. Por quê? Porque a gente tem que ler o artigo 6º, o artigo 45, inciso 3, com o artigo 6º. A pessoa poderá ser impedida de entrar no Brasil se ela for condenada ou estiver respondendo a um processo em outro país por crime doloso, passível de extradição segundo a lei brasileira. Mas mesmo ela tendo visto, professor, ela não tem direito de entrar no Brasil se ela tiver visto? E aí você sabe, o visto não dá esse direito subjetivo, ele dá uma expectativa de ingresso. E, portanto, pegando essas 2 informações do artigo 45, inciso 3, e do artigo 6º da Lei 13.445, a gente consegue responder a letra C. John, mesmo após obter o visto de visita, poderá ser impedido de ingressar no Brasil, caso tenha sido condenado ou esteja respondendo a processo em outro país, por crime doloso passível de extradição, segundo a lei brasileira. Tá certo isso? Certíssimo. Certíssimo. Ok? Então, vamos deixar aqui a letra C, marcar aqui a letra C, certinho, trazendo esses 2 elementos. Letra D.
Se John tiver o intuito de estabelecer residência por determinado tempo no Brasil, estabelecer residência por tempo determinado no Brasil, deverá obrigatoriamente solicitar o visto para trabalho, uma vez que a lei de imigração não possui a previsão de concessão de visto temporário para reunião familiar. Completamente errado. O John, se ele quiser, se ele tem o intuito de estabelecer residência por tempo determinado no Brasil, o que ele tem que solicitar é o visto temporário. E esse visto temporário pode ser com finalidade de pesquisa, ensino e extensão, para fazer, por exemplo, um mestrado, um doutorado, para tratamento de saúde, acolhida humanitária, para outro tipo de estudo, para trabalho, para férias de trabalho, para praticar atividades religiosas, realização de investimento ou de atividade de relevância econômica, social, científica, tecnológica ou cultural, ou inclusive reunião familiar. E quando o 14 fala, o 4 fala lá, se John tiver o intuito de estabelecer residência por tempo determinado no Brasil, deverá obrigatoriamente solicitar o visto de trabalho. Está errado. E aí aqui está errado também, uma vez que a lei de imigração não possui a previsão de concessão de visto temporário para reunião familiar. Está errado, ela possui. Então essas partes aqui que eu risquei são as partes que estão erradas, e com isso a gente consegue, pegando o conhecimento do artigo 6º, o conhecimento do artigo 12, o conhecimento do artigo 13 e 14, e também a construção do artigo 45, da lei 13.445, chamada Lei de Imigração, a gente consegue ver certinho o nosso gabarito e reafirmar, então, o gabarito, que é a letra C, respondendo de forma fundamentada. A fundamentação é artigo 45, inciso 3, mais, dá para melhorar aí o material, bota assim, mais artigo 6º da Lei 13.445. Lembrando que o material está aqui na descrição do vídeo, lá no nosso grupo do Telegram. O material está aqui na descrição do nosso vídeo, lá no nosso grupo do Telegram, certo? Então é importante a gente entender isso, né, e estruturar esses pontos. Olha só a importância da gente construir todo esse conhecimento. Letra C de CEISC, letra C de CEL, trazendo então como fundamento o artigo 45, inciso 3, e o artigo 6º da Lei 13.445. Esse é o gabarito da questão 1, que traz essa lei, a Lei 13.445, que é uma das grandes leis do nosso sistema jurídico, uma das grandes normas do nosso sistema jurídico. Beleza? Ok? Bora lá então. Chegamos aqui, vamos falar da questão 2, que é a seguinte: Carly Schneider, engenheiro suíço, morava em Madison, Wisconsin, nos Estados Unidos da América há 12 anos. Em meados de 2015, participou da construção de 2 edifícios em Florianópolis, Brasil, dos quais se afeiçoou de tal modo que decidiu adquirir uma unidade residencial em cada prédio. Portanto, apesar de bem estabelecido em Madison, lá no Wisconsin, nos Estados Unidos, o Sr. Schneider era o Sr. Schneider proprietário de 2 imóveis no Brasil. Em 10 de dezembro de 2017, viajou à Alemanha e, ao visitar um antigo casarão a ser restaurado, foi surpreendido com o desabamento da construção sobre si, falecendo logo em seguida. Carly Schneider deixou 3 filhos que moravam na Suíça. A respeito dos limites da jurisdição nacional. Olha que a dica que o examinador já nos dá, né? Olha que interessante essa dica que ele nos dá. A respeito, olha aqui, dos limites da jurisdição nacional e da cooperação internacional com base nas normas constantes no Código de Processo Civil, assinar a afirmativa correta. Então o examinador resolveu cobrar de você um conhecimento desse entendimento de direito internacional buscando regras do CPC, que são as regras que a gente trabalha, que a gente bate há muito tempo essas regras. E aí, então, ele buscou essas regras, buscou esses elementos, né, do CPC. Certo? Então, vamos lá. Em matéria de... Vamos ver que elementos são esses, que regras são essas, né, que a gente tem que responder aqui. Em matéria de sucessão hereditária, compete exclusivamente
a autoridade judiciária da Suíça, país de nacionalidade do autor da herança e de nacionalidade e residência dos herdeiros legítimos, proceder à partilha dos dois bens imóveis situados no Brasil. A discussão aqui é se qual autoridade judicial, qual judiciário é competente para realizar, né, ali a resolução dessa questão envolvendo os bens do cargo, ou seja, realizar a partilha dos bens do cargo. Qual é o judiciário? Nós nem estamos falando qual a lei se aplica para a sucessão. Porque a lei que se aplica para a sucessão é a lei do domicílio do defunto, do domicílio do decujus. Se o Carl Schneider, o senhor Schneider, residia em Madison, no estado de Wisconsin, nos Estados Unidos, a lei será a lei americana. Agora, a justiça brasileira pode realizar o inventário, a partilha desses bens que estão situados no Brasil, esses bens imóveis, pode ou deve ou não deve? Como é que é essa resposta? Então, na letra A, está dizendo que em matéria de sucessão hereditária compete exclusivamente à autoridade judiciária da Suíça, país de nacionalidade do autor e do autor da herança e de nacionalidade e residência dos herdeiros legítimos, proceder à partilha dos bens imóveis situados no Brasil. Gente, partilha de bens imóveis situados no Brasil é justiça brasileira. Partilha de bens imóveis, inventário de bens imóveis, regras sobre bens imóveis situados no Brasil, competência exclusiva da Justiça Brasileira. Artigo 23 da Constituição Federal diz que é competência exclusiva do Judiciário Brasileiro com exclusão dos demais. Então não cabe aqui essa parte final da letra A, certo? Letra B. Em matéria de sucessão hereditária, compete concorrentemente à autoridade judiciária da Alemanha, local de óbito do autor da herança, proceder à partilha dos bens imóveis situados no Brasil. Partilha de bens imóveis situados no Brasil é competência exclusiva. Hoje eu cortar aqui, está falando em competência concorrente, não. É competência exclusiva do Judiciário Brasileiro. Aonde está isso? Artigo 23 do CPC. Artigo 23 do CPC diz que os temas do 23 são temas de competência exclusiva do Judiciário Brasileiro. Então, a partilha desses bens não pode ser feita na Alemanha, porque o Judiciário Brasileiro é incompetente para decidir a partilha de bens situados no Brasil. C. Em matéria de sucessão hereditária, compete exclusivamente ao Estado brasileiro, o local de situação dos imóveis, proceder ao inventário e à partilha dos dois bens imóveis. Gente, certíssimo aqui, a letra C, falando da competência exclusiva para proceder à partilha e o inventário. Certo? D. Em matéria de sucessão hereditária, compete concorrentemente à autoridade judiciária dos Estados Unidos da América, país de residência do autor da herança, proceder à partilha. Não é uma competência concorrente do judiciário americano, pelo fato de que para partilhar bens imóveis situados no Brasil é só o Judiciário Brasileiro. É só o Judiciário Brasileiro. Porque está dito isso no CPC. Então não tem como fazer de outra forma. O que nos Estados Unidos nós vamos ter, as regras, a sucessão do senhor Schneider vai ser feita com as regras americanas. Mas para partilhar os bens situados no Brasil, tem que ser o Judiciário Brasileiro. Que pode, inclusive, por força do artigo 10 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, da LINDB, aplicar as regras americanas, desde que quem faça a partilha seja o Judiciário Brasileiro. Por quê? Porque isso está dito no artigo 23, inciso 2 do CPC. O artigo 23 diz assim, compete à autoridade judiciária brasileira com exclusão das demais, de qualquer outra. Compete à autoridade judiciária brasileira com exclusão de qualquer outra. Inciso 2. Em matéria de sucessão hereditária, proceder à confirmação de testamento particular e ao inventário e à partilha de bens situados no Brasil. Exatamente o que foi colocado ali na nossa questão. Certo? 23, inciso 2. Atenção, cuidado, proceder à partilha de bens situados no Brasil, ainda que o titular seja de nacionalidade estrangeira. Partilha de bens situados no Brasil na questão da sucessão. Conhecer de ações relativas a imóveis situados no Brasil
Tudo isso é competência da autoridade judiciária brasileira. A autoridade judiciária brasileira que decide. Ela pode decidir utilizando lei estrangeira? Até pode. Por exemplo, ó, a regra da sucessão, segundo o artigo 10 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, ele diz assim, ó, a sucessão por morte, por ausência, obedece à lei do país em que domiciliado o defunto. A sucessão, mas o inventário decorrente dessa sucessão, a partilha decorrente dessa sucessão, sem envolver bens imóveis situados no Brasil, deve ser feita pelo Judiciário Brasileiro. Nem que o Judiciário Brasileiro aplique as regras de sucessão americanas, local de domicílio do defunto. Mas quem faz a partilha, quem faz a construção, o inventário da sucessão, é o Judiciário Brasileiro. Por quê? Porque para passar o bem para os herdeiros tem que ser as regras brasileiras. O bem tem formalidades legais. Então precisam ser as regras brasileiras para resolver isso. Não é possível outras regras resolverem essas questões. Então esse é um ponto essencial aqui e muito importante, né? Muito necessário aqui para a gente entender. Certo, pessoal? Beleza? Ok isso? Então cuidado aqui, cobrou-se, né? Tanto o conhecimento do CPC, o Código de Processo Civil, artigo 21, artigo 22, artigo 23 são essenciais para a gente dominar, para a gente entender essa questão, e se cobrou aqui também o conhecimento do artigo 10 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. No artigo 10 qual será a regra da sucessão? A regra do país de domicílio do defunto. Agora, se eu tiver inventário, se eu tiver partilha envolvendo bens imóveis brasileiros, o judiciário que fará esse inventário, o judiciário que fará essa partilha é o judiciário brasileiro, conforme está previsto no artigo 23, inciso 2. Artigo 23, inciso 2. Portanto, nosso gabarito, deixa eu pegar aqui minha caneta, nosso gabarito é a letra C de Ceisque, C de Céu, certo? Então, nosso gabarito, letra C de Ceisque, letra C de Céu. Beleza, pessoal? Ok? Fechando isso, fechamos essa discussão, vou fechando a nossa aula. Antes disso, peço para que vocês curtam o nosso vídeo, cliquem lá no sininho de notificações para serem notificados sempre que a gente tiver novos vídeos para vocês. Assinem o canal e compartilhem esse canal nos grupos que vocês participam de estudos, nos grupos de amigos que vocês participam, que estão ligados ao estudo da OAB, para que a gente possa aumentar essa nossa comunidade e mais pessoas possam se beneficiar desse conteúdo e de vários outros que vão chegando no canal, e todo mundo busque gabaritar essas 13 questões para a gente conseguir passar para a segunda fase e buscar a aprovação no exame da OAB, que é isso que todos queremos. Certo? Grande abraço para vocês, tudo de bom, um grande estudo para vocês, um ótimo estudo para vocês, né? Sucesso para todos vocês e bora estudar, pessoal. Tchau, tchau.